por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Pai, mestre querido, estamos aqui reunidos a mais uma noite de aprendizado. Peço a Ti, ó Pai, que nada nos interrompe, que nos ampare, nos ajude para mais um entendimento nesse estudo. Que os mentores de luz venham nos ajudar a auxiliar os nossos irmãos desencarnados que estão à procura de um esclarecimento e ajuda. Senhor, dai a sabedoria do amor, da caridade, da fé, àqueles que ainda não acreditam no seu poder e na sua palavra. Alivia, Senhor, as dores dos que sofrem, perdoe as nossas fraquezas, maus pensamentos, as más palavras. Dai consolo àquele que no desespero ainda não acredita no seu poder. Visita-nos em nossa casa, Senhor. Proteja toda a família. Nosso Pai, que estás em toda parte. Santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O nosso de cada dia na mente, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside entre nós. E é só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Muito bom. A prece tem esse condão, né? De acalmar-nos, de serenar os nossos pensamentos, digamos, de organizar um pouco a baguncinha mental que a gente vai criando no dia a dia das nossas obras, né? Muito bom. Meus queridos, vamos dar início então. Hoje nós vamos começar, lembrando que a gente está dando continuidade ao estudo nos domínios da mediunidade. Boa noite, Plínio, seja bem-vindo. E nós vamos iniciar hoje o capítulo 3, né? Equipagem mediúnica. Hoje nós estamos com a loira presente. Pode ler para nós, Ana? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Eu sugiro, Ana, inicialmente, ele vai fazer a apresentação de médium por médium da equipe, né? Principalmente dos principais. Então, faz a gentileza, pode ler para nós aqui do primeiro parágrafo ao terceiro, terminando em instruções. Tá bom. Vou tentar tomar. Equipagem mediúnica. Conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador, e detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou. Esse é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se descumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Pessoal, ele coloca aqui, né, as
Ele vai apresentar, como eu disse aqui, equipagem mediúnica, já ficou claro, né, que ele está se referindo a nós, médiums, né, aos médiums, no caso aqui, que estão sendo estudados neste livro. E o primeiro médium ao qual ele traz a abordagem é o Raul Silva, que é quem? É o dirigente, né, o que nós chamamos de orientador da reunião mediúnica, aquele que conduz a reunião mediúnica. E ele aponta aqui seis qualidades que é interessante que um médium, né, ou um responsável por uma orientação, por uma reunião mediúnica, possua. Que eu destaquei aqui porque está aqui no parágrafo que o Aulus traz, que o André Luiz traz pela informação do Aulus. Compreensão, boa vontade, fraternidade, responsabilidade, né, quando ele fala que correto no desempenho dos seus deveres, demonstra uma responsabilidade. Confiança, né, quando ele menciona aqui que ele é ardoroso na fé, ou seja, ele tem muita fé, ele é muito confiante. E amoroso, né, que ele demonstra que pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados. Então é importante que aquele que comprometa-se, né, que assume o compromisso de coordenar uma reunião mediúnica, que ele realmente reúna, né, na sua personalidade, no seu caráter, no seu modo de viver, essas qualidades que, de certa forma, devem ser de todos os seres humanos, de todos os filhos de Deus. Mas para a condução de um trabalho, né, de tamanha importância, que nós sabemos que a reunião mediúnica tem muita importância para aqueles que estão envolvidos, para aqueles que vão ser assistidos, né? Esse irmão responsável precisa realmente ter essa conduta, agir com muito amor, né, para lidar com os irmãos que achegam, os irmãos desencarnados que achegam, que comparecem para serem tratados, para serem assistidos, né, somente aqueles que às vezes vêm com a intenção de tumultuar, de dificultar o andamento do trabalho, esse irmão precisa manter a serenidade, né? Não se envolver, às vezes, levar para o lado pessoal o que o espírito fala, porque às vezes o irmão que fala ali através do médium, ele realmente vem com o condão de causar o quê? Desarmonia no ambiente. E ele às vezes atinge o pessoal daquele médium, daquele dirigente, para que o dirigente, de certa forma, se desequilibre e o negócio, né, o caldo engrosse e vire aquela bagunça. Então, esse irmão, ele precisa ver todos os nossos irmãos que comparecem lá na reunião mediúnica, do tratamento, como enfermos, né? Realmente como irmãos enfermos que carecem de calor humano, de carinho, de amor, de respeito, independente da postura moral, fluídica que esse irmão desencarnado possua ali naquela circunstância. Precisa do nosso carinho, do nosso respeito, porque é filho de Deus como qualquer um de nós. E assim como ele tem as suas limitações, nós também temos as nossas. E quantas vezes carecemos, né, meus queridos, da compreensão, da humildade, do amor, do carinho dos benfeitores espirituais conosco, não é verdade? O que vocês acham disso? Alguém quer acrescentar alguma coisa a respeito das informações que foram trazidas aqui pelo Aulus, pelo André Luiz? Oi, Joel. Eu vejo assim que, por exemplo, o líder da equipe mediúnica, não só tem que estar atento, né, com dedicação com os desencarnados, mas também com a equipe mediúnica, os encarnados, né? Ele tem que ter autoridade, mas também não se impor, né? Querer valer-se da sua autoridade, impor alguma coisa. Eu acho que o dirigente tem uma tarefa muito árdua, né? Tem que ter um cuidado danado, porque eu acho que ele pisa em casca de ovo, né? Tanto com a equipe encarnada, quanto com os irmãos desencarnados. Isso é muito importante que você falou, Joel, porque ali, gente, é interessante, a gente fala dirigente, fala orientador, mas na verdade, se for pensar, não tem um líder, né? É só mesmo alguém que ajuda a conduzir os trabalhos, né? Que faz o atendimento, que conversa com o espírito desencarnado, às vezes até mais de um médium que faz isso na reunião, não é? Mas é o que o Joel disse, não pode, tanto com os desencarnados quanto com os encarnados, esse irmão dirigente não pode querer impor a sua opinião, querer bater de frente, seja com o espírito ou com o médium, né? Ele tem que estar o quê?
aberto às instruções da espiritualidade, aberto às sugestões dos colegas de equipe, de trabalho, não é assim? Porque daí, dessa forma, ele estando aberto a essas sugestões, o trabalho flui, as coisas acontecem de forma mais harmônica, do ao contrário que assim, pronto, eu é desse jeito e eu trabalho dessa forma. Não, tá, a gente faz um tempo, trabalhamos dessa maneira. Mas se vem alguém com uma sugestão interessante, que dá para adequar, que não vai alterar muito, né, a composição dos trabalhos, que não vai criar muito caos, né, porque tem mudanças que são muito bruscas para serem impostas de repente, leva um certo tempo, então a gente começa de pouquinho. Mas se for sugestões tranquilas, harmônicas, não tem por que não acatar. Lembrando que somos uma equipe e essa equipe precisa estar harmonizada, né? É preciso que haja entre essa equipe fraternidade entre esses componentes, porque senão, nós já falamos disso em pontos passados, né? Se não houver harmonia e fraternidade entre os componentes da equipe, se houver algum tipo de animosidade, de melindre, isso influencia energeticamente no desenvolvimento do trabalho, né? Isso influi na qualidade vibratória do trabalho. Então é importante, olha, fulano, não gostei disso, sabe aquele teu comportamento, e isso não estou dizendo só com o dirigente, não, estou dizendo com a equipe como um todo. Aquela postura, e tudo com muito amor, gente. Porque, sabe, esses dias nós estávamos fazendo o evangelho, e Plínio lembrou bem de um ponto que eu achei interessante, que é uma passagem com Chico. Ele fala que tem duas maneiras que nós podemos passar uma mensagem. Né, Plínio? Lembra disso? Nós falamos lá no evangelho? Você pode entregar para a pessoa, por exemplo, um presentinho, um anel, que seja qualquer lembrancinha, numa caixinha, todo bonitinho, né? Entregar, a pessoa receber aquela lembrancinha, ficar satisfeito. Ou você pode pegar a mesma lembrancinha, o mesmo presentinho e fazer o quê? Jogar na cara da pessoa. É a mesma coisa, dada de formas diferentes. Né? Então você pode às vezes passar uma sugestão, que seja até uma crítica interessante, construtiva para o trabalho, com respeito, com amor, ou com grosseria, com violência, né? Daí qual das duas maneiras que é mais agradável? Qual das duas maneiras que você gostaria de receber do outro uma sugestão ou uma crítica? Amorosamente ou de forma violenta, imposta, né? Então a gente precisa sempre, quando a gente for agir, quando a gente for dar sugestões, quando a gente for fazer alguma crítica interessante, porque críticas também são interessantes. Não tem só a crítica que destrói, tem aquela que constrói, né? Então críticas são bem-vindas também quando é para construir. Mas que forma que nós vamos passar isso? Lembra lá da mensagem, né, de Jesus, faça ao outro o que queres para si. Pensa, bom, se fosse eu recebendo essa informação, como eu gostaria de recebê-la? De forma amorosa, carinhosa ou de forma desrespeitosa? E daí, então, a gente vai passar a nossa sugestão da melhor maneira possível, né? Mais algum comentário, meus queridos, quanto a essa questão do dirigente? O que vocês acham? O dirigente é o ponto de equilíbrio da equipe mediúnica. Sim, digamos que ele funcione também desta forma, né, Joel? Porque como nós dissemos, se o dirigente se desequilibra, leva para o lado pessoal, né, o que o espírito fala, ou o que o médium sugere para ele, perde a segurança, não é? É claro que a equipe depende da ação de todos, é claro que o trabalho é um conjunto. Dirigente sozinho, orientador sozinho não consegue fazer nada. Precisamos uns dos outros, com as faculdades medianímicas que cada um de nós possui, né? Mas é claro que nós temos aquela questão que aquele que o coordena, né, entre aspas, não há líderes, viu, gente? Apenas aquele que toma à frente uma coordenação para conversar com os irmãos desencarnados, que vai muito também da questão da faculdade mediúnica, né? O médium que dá psicofonia, que tem a faculdade mediúnica de psicofonia, dificilmente ele vai conseguir atuar nessa área como um coordenador da reunião, porque ele vai estar ali naquele momento como o quê? Como um recipiente que vai acolher, então, as mensagens daquele irmão desencarnado, né? Então, são papéis distintos que não é que um não tem mais importância que o outro. Como eu disse, é importante todos. É preciso que todos estejam harmônicos e responsáveis e comprometidos com o trabalho. Mas sim, tem distinções nas tarefas para que haja mesmo uma harmonia. Como tem distinções, né,
nas tarefas da vida como um todo. Né? Se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse vendedor, se todo mundo fosse dentista, já pensou? Não, tem essa variedade, né, de profissões, de habilidades, de potencialidades das pessoas, para que haja essa maravilha que é o nosso universo, que é a nossa vida. Cada um fazendo o melhor de si em prol, então, dessa coletividade. Ali na reunião, cada um fazendo o melhor de si em prol, então, da reunião mediúnica que está acontecendo. Mais alguma observação? Tranquilo? Ninguém quer colocar mais nada? Podemos continuar? Prosseguir? Então, Lorita, lê agora. Então, não ficou nenhuma dúvida a respeito dessa questão do Raul, das qualidades, da atuação dele. Ficou bem sucintinho aqui, mas acho que deu para a gente entender, né? Então, Ana, você vai ler para nós o parágrafo 4º e 5º, que ele continua até na outra página. E a gente para, porque ele vai falar de uma outra irmã, e a gente para e depois a gente vai dando sequência, tá bom? Por favor. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou: Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda de desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos à ação. Queridos, qual mediunidade vocês acham que essa irmã tem? A dona Eugênia? Excelente órgão de transmissão. Coopera com a psicofonia, né, Thaís? A Lu que falou? A psicofonia, Lu. Quer comentar um pouquinho, Lu, sobre as qualidades dessa médium? Quer comentar, Ederson, as qualidades dessa médium e dos médios psicofônicos em geral? Tá tímido, Ederson, eu sei que ele fala. Não? Não. Timidinho? Alguém, pessoal, quer comentar? Os médios psicofônicos de plantão, hein, Zefinho? Juju? Quando vocês vão, então, pensando e criando coragem de falar, de participar com a gente? Aí, Zefinho? Desbloqueou o microfone? Não? Tá. Então, pessoal, olha que interessante. O Wallace, ele vai apresentar, como eu disse, os principais médicos da reunião. E ele apresenta agora, assim, uma médium, como disse a Luciana, de psicofonia, né? E interessante que ele traz também algumas características aqui nos parágrafos referente a um médium que serve de intercâmbio, né? De nossos irmãos desencarnados. O que ele pode dizer aqui, ó? Manter-se consciente, não é? Olha como ele coloca aqui, conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio. Manter a clareza, né? Ele fala, ó, intuição clara, né? Manter a clareza nas ideias, dócil, afável, amável, né? Ela tem uma docilidade que promete brilhante futuro na extensão do bem. E um ponto que ele coloca também, que eu acho muito importante, que ele coloca, nas qualidades que ele traz aqui, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio, ou seja, comprometimento, né? Coopera com eficiência, comprometimento com a causa, com o bem. Né? Então, essa média psicofônica, ela demonstra qualidades importantes dos médios psicofônicos de uma forma em geral. Nós vamos ver, claro, meus queridos, que há, sim, há dois tipos de mediunidade de psicofonia, né? A mediunidade psicofônica de consciente, a inconsciente, né? Existe a inconsciente ainda? Existe, sim, né? Em menos atuação no momento, sim, que atualmente os médios, de uma forma geral, pensamos nós, estão um pouco mais esclarecidos, né? Mais orientados, então já conseguem compreender, estou dizendo isso no campo do espiritismo, né? Sem adentrar, claro, meus queridos, no campo de outras
né, de outras doutrinas religiosas, de outros campos religiosos, tá? Estamos conversando aqui a respeito de doutrina espírita. Os médiuns espíritas atualmente já possuem mais conhecimento, mais consciência, né, da sua atuação como médiuns, do processo do intercâmbio mediúnico. A própria codificação traz um riquíssimo material sobre isso. Então, hoje, atualmente, nós podemos dizer que temos menos médiuns inconscientes. Lá no livro dos médiuns mesmo, no item 188, Kardec ele traz alguns tipos da mediunidade, variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos, médiuns naturais ou inconscientes, médios facultativos ou voluntários. E ele vem dizer que os médios inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, e o mais frequentemente com o seu desconhecimento. Tá? Essa é a informação que Kardec traz sobre o médium inconsciente. Mas como nós dissemos, não é muito comum atualmente esse médium. Só que nós vamos ver mais adiante nesse próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano, é o capítulo 6 e 8. Deixa eu só confirmar para vocês, pessoal. Capítulo 6. Psicofonia consciente. Nós vamos ver uma explicação mais clara sobre esse processo. E depois no 8, psiconia sonambúlica. Porque o médium inconsciente podemos também, às vezes, associar com o sonambulismo também. Por quê? Não vou entrar nessa explicação agora, que nós vamos ver isso mais adiante, mas só para fazer uma distinção rápida, pessoal. O médium consciente, ele tem total controle da mensagem que o espírito quer passar. É um recipiente consciente que vai filtrar, é como se ele serve como de peneira, faz o crivo do que vai ser passado, tá? Então, se o espírito quer xingar, ele já tem aquele equilíbrio, aquele filtro, ele não vai passar aqueles palavrões, aquelas palavras de baixo calão que o espírito queira dizer. Se o médium quer quebrar, ele vai manter-se equilibrado, controlado, né, tranquilo, para não permitir que o médium faça dele um marionete, causando um caos ali na reunião, tá? O médium inconsciente é aquele... até o processo do consciente com o inconsciente é diferente, porque o consciente mantém-se próximozinho mesmo ao corpo físico e o espírito faz a comunicação por pontos fluídicos ligados nos centros de força, né, principalmente do coronário. O médium inconsciente, ele meio que dá aquela afastadinha momentânea do corpo físico e o espírito então se achega e se aconchega ali para dar o comunicado. Mas tem duas diferenças no médium inconsciente. Tem o médium consciente, que é aquele que realmente se deixa levar, né? É um médium que não tem assim um estudo, uma educação mediúnica, como a gente usa muito no espiritismo, uma educação mediúnica, e acaba se deixando levar pelo espírito comunicante. O espírito então faz com aquele médium o que quer, né? Acaba que, assim, não só às vezes numa reunião mediúnica isso acontece, mas isso às vezes acaba virando um processo de obsessão, de subjugação. E tem aquele médium inconsciente que, embora o processo aconteça dessa forma, ele ainda mantém um controle. O espírito se achega, mas ele não faz o que ele quer. Que o médium, embora está afastadinho, ele está ali no controle, está ali por perto. Nós vamos ver que é uma das médiuns aqui deste livro, que é a Celina. Ela é inconsciente, mas ela ainda mantém, por conta das qualidades morais dela, das faculdades morais que ela possui, o controle da situação. Tá? Então, mesmo dentro da mediunidade da psicofonia inconsciente, nós temos essas duas condições do inconsciente. Vou usar esse termo, tá? Mas é só para a gente entender bem. Mal educado, mediunicamente falando, tá? E o inconsciente educado, mediunicamente falando, tá? Alguém quer fazer mais alguma observação sobre esse ponto? Lembrando que nós estamos falando aqui dessa irmã nossa que chama Eugênia, né? Que é uma médium de muita doçura, uma médium comprometida, uma médium de uma intuição clara e uma médium consciente no processo, durante o processo mediúnico. Perdi metade dos estudos, Thaís. Então seja bem-vinda agora, mãe. Nós estamos no capítulo 3. A internet minha, eu acho que ela saiu, deu para fazer para entrar. Mas entrou, deu certo agora. Ó, nós começamos o capítulo 3, viu? Ixi, lá, tá paralisando mesmo. E estamos lendo sobre a nossa irmã Eugênia. Acabamos de ler sobre ela, tá?
Você tá ouvindo? Se Achei tiver, agora. tá bom? Mamãe? Entendeu? Nós lemos até a irmã Eugênia. Agora nós vamos continuar. A Loira vai ler para nós o parágrafo 6º e 7, que vai falar de um outro irmão. Pode ser, Loira? Pode ser. Quase rente, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e afirmou: aqui temos nosso irmão Anélio Araújo. Vem conquistando o gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Queridos, alguma observação sobre o Anélio Araújo? Nós também temos entre nós médiums, né? De clarividência, de clareaudiência, que também tem se destacado aí, começado um processinho da psicografia também. Nós temos aqui no nosso grupo. Alguém quer fazer algum comentário? Aulus não fez muito comentário do Anélio, porque como ele disse aqui, ó, ele ainda está conquistando gradativo progresso, né? Então ele está assim, é um médium, todos nós somos médiums em formação, mas ele está, agora que ele está adentrando no processo mediúnico, agora que ele está começando a conhecer as faculdades dele, então ele, por aqui, por enquanto, ele se limitou a falar isso, que ele está iniciando, né? Está construindo-se ainda. Mais alguém quer fazer alguma observação a respeito? Não? Silêncio total? Então vamos lá. Então vamos dando sequência, a gente vai dando linha. Quem quiser fazer algum comentário, às vezes durante a leitura lembra do que até do parágrafo que já passou, pode parar, faz a paradinha aí, fala Loira ou fala Thaís, que a gente para e o comentário vem, porque às vezes vem a ideia durante a leitura e depois acaba a leitura, às vezes a ideia se perde. Então a gente não pode perder a oportunidade, né? Então, Loira, lê para nós agora o 8 e o 9, que vai falar de um outro irmão. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Pessoal, olha a importância da mediunidade desse irmão. E você sabe que eu gostei assim, que eu gostei na hora que eu estava lendo, porque no parágrafo anterior, quando fala do psicoscópio, né, que Aulus vai fazer uma descrição dos médiuns da reunião que vai ser estudado, ele coloca, assim, às vezes, antes dele falar que estamos todos aí na rotina da vida mesmo, do dia a dia, ele coloca bastante qualidade desses médiuns, a ponto, às vezes, da gente pensar, nossa, estamos muito longe disso, né? Não somos como esses médiuns mesmo. Como que faz, então? Que jeito que é as nossas reuniões, já que somos assim como somos? E como vocês podem perceber, Aulus, sempre muito bondoso, ele traz, sim, as qualidades, né, dos médiuns. Isso é muito importante, porque todos nós, né, meus queridos, somos filhos de Deus, trazemos qualidades pelo tempo de existência corporal que todos nós já temos aqui e que já tivemos várias outras existências, lembrando que somos imortais, às vezes a gente esquece disso. É claro que nós já tenhamos adquirido durante esse nosso histórico de mortalidade pontos positivos para a nossa personalidade, embora tenhamos ainda, com certeza, muitos pontos enfermiços a tratar, a sanar,
nós já adquirimos algumas potencialidades, já desenvolvemos algumas potencialidades, né? Então, não estamos tão ruim, de todo ruim assim, né, pessoal? Então, é interessante que aqui ele também coloca as fragilidades dos irmãos, né, dos médios. Ele fala, ó, médium bem intencionado, de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. No entanto, mais abaixo ele coloca lá, ó, quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Né? Então, ou seja, ele tem essa mediunidade de desdobramento, né? de poder, precisamos fazer um resgate, Antônio, vai lá, né? Ele vai sair temporariamente do corpo físico dele, claro que ele, né, tá ligadinho ali pelos fluidos, não tem nada cortado, mas ele vai se desligar temporariamente ali do corpo físico dele e vai até aquela zona de resgate junto com os trabalhadores desencarnados. Pega aquela entidade que necessita de resgate e traz. Então, ou seja, o trabalho dele é de grande importância. E pelo que nós percebemos, ao mesmo tempo que ele traz, ele permite também o comunicado. Ele também faz a psicofonia. E acontece que às vezes falta-lhe compreensão desse processo, do estudo, para que ele mantenha o controle do corpo, né? Controle das suas vontades, do seu corpo, das suas intenções, para que o espírito não apronte, né? E não dê o maior trabalho para a espiritualidade. Porque olha o que André acrescenta aqui sobre a explicação de algo. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles. Ou seja, gente, nós como médios, nós precisamos estudar e compreender do que somos capazes, do porquê, qual é o nosso papel ali na reunião mediúnica, para que a gente desenvolva ele da melhor maneira. Quando nós vamos desenvolver uma profissão aqui na Terra, antes, nós não vamos assim, aventureiros. A gente não vai fazer determinada coisa do nada. Hoje eu quero ser enfermeira. Hoje eu quero ser, deixa eu ver. Acho que hoje eu vou vender roupas. Mesmo aparentemente as mínimas tarefas, a gente cria uma certa organização. Não é, pessoal? Por quê? A gente planeja. Tem um uau aí que tá danado. Ele tá bravinho hoje. Tá querendo participar dos estudos. Achei que eu tô falando, mas a minha tá aqui do lado. De vez em quando ela assusta, ela dá cada latido, mata eu de susto. Então, pessoal, a gente sempre planeja o que vamos fazer. A gente não cai de paraquedas em nenhuma função, né, de trabalho da nossa vida. E eu acredito que não. Acredito que todos nós, de uma forma geral, nós temos, cada um de nós aqui desenvolve uma profissão. Né? Uns cozinham muito bem, outros lidam muito bem com as palavras, outros vendem muito bem, outros aqui, que mais, pessoal? São professores, são enfermeiros, né? Então, nós temos, outros são, hoje já não é mais, né, Jeff? Mas foi policial, cuidou da segurança das pessoas. Então, ou seja, para todas essas tarefas que a gente desenvolveu, que nós todos aqui desenvolvemos, cada um dentro do seu campo de atribuição, nós nos preparamos para isso. Não é? Não caímos de paraquedas. E quanto mais a gente ia fazendo a vivência daquilo, mais comprometidos e responsabilizados com a situação nós íamos ficando. A mesma coisa no campo mediúnico. A gente às vezes tem de uma forma geral, a gente às vezes cuida muito do material que nos põe, né, à vista, do material que nos coloca às vezes à tona, e esquece do cuidado do quê? Do campo do espiritual, do moral, porque isso aí às vezes ninguém nem vê direito, né? Às vezes é só Deus e a espiritualidade que vê, olha quem tá vendo, quem mais importa. Mas, esse daí a gente, quando der eu vou, hoje não, sabe? Acho que hoje eu não vou numa reunião mediúnica, não. Hoje eu tô com um pouquinho de mal-estar, sabe? Que tô cansado. Só que a gente não deixa de trabalhar porque tá com mal-estar ou tá cansado, a gente tá doente mesmo, né? A gente não deixa de nosso trabalho físico por conta disso. Então, meus queridos, a gente precisa, o mesmo comprometimento que a gente precisa ter que a gente tem com as coisas materiais, a gente precisa também ter no campo da mediunidade, porque ali nós somos instrumentos. Então, a importância da gente ter técnica, boa vontade é importante, sem dúvida. Amor, essencial. Mas é importante termos técnicas, saber, peraí, a mediunidade que eu tenho, deixa eu conhecer ela, deixa eu ver, porque eu estudando ela, eu posso ser cada vez mais útil
naquele trabalho, naquela oportunidade que o Criador está me concedendo. Vocês concordam com isso? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades mediúnicas, mais ativos a gente vai ficando, mais conscientes, mais comprometidos. O que vocês acham? Não é assim? Estamos lá na reunião mediúnica, daí você já percebeu que somos todos aprendizes, por isso nós estamos estudando juntos. Você já percebeu que a sua mediunidade vamos pôr, no campo da psicofonia. Você sente aproximação, né? Você começa a sentir os sintomas daquele irmão que está próximo. Não é uma coisa que é seu. Você não estava sentindo aquilo antes. Você não estava sentindo enjoo no estômago, você não estava sentindo dores de cabeça, você não estava com aqueles pensamentos. Então, você já captou que aquilo não é seu. Então, meus queridos, se permita. Ali, se coloque no campo da humildade e ponha-se para servir. Não precisa ficar preocupado se você está praticando animismo. Nossa, mas se eu falar uma coisa errada? Isso que eu estou falando não tem nada a ver com o que está acontecendo. Fala assim mesmo. Nós estamos ali para trabalhar em nome do Criador e para aprender juntos. E se veio pensamentos, e se veio situações, emoções que não eram seu, que você não estava tendo antes, é porque você está captando algo extrafísico. E é preciso que você coloque à tona, né? Imagina que coisa mais difícil, vamos imaginar assim, você está com uma dor terrível, com um mal-estar muito grande, e você procura alguém para conversar, para expor isso, e a pessoa tapa o ouvido e finge que você não está ali. E não fala nada. E não fala nada. Só um minutinho. Vocês já pensaram como que deve ser ruim isso? Então, o espírito que se aproxima de você é porque ele já percebeu que você tem condições de passar a mensagem dele. Ele pode falar, ele pode se comunicar através de você, ele pode usar o seu veículo físico para se expor, para se apresentar. E de repente chega ali, é como se a gente tapasse os ouvidos e ficasse quietinho, mudinho, como se aquele espírito não estivesse ali, né? Talvez por medo, por insegurança, por orgulho, de medo de errar, de medo de falhar. Quando nós estamos todos ali aprendendo. E a gente só sabe se a gente realmente aprendeu, a gente só sai do campo teórico quando a gente vem para a prática. Não é verdade, pessoal? Então, quando a gente vai para o campo da prática, que a gente percebe se o que nós vimos na teoria, realmente nós aprendemos. É assim ou não é? Isso é para tudo, não é? Quando a gente faz uma faculdade, às vezes você estuda lá, você tem até as melhores notas. Isso é importantíssimo, é fundamental. Mas você só vai conseguir saber se aquilo tudo que você viu no campo dos livros, no caso da nossa área jurídica, que é muito livro, é muita leitura, são leis mudando a todo momento, né? A vida em movimento, a vida está em movimento constante, então é natural que as leis também mudam conforme o movimento da vida, conforme a evolução. Então, a gente está ali antenado. Só que você só sabe se realmente você assimilou aquela legislação, aquela doutrina, quando você vai para o campo da prática. E isso é para tudo. Então, meus queridos, quando nós estivermos lá, né, logo nós voltaremos para as nossas reuniões mediúnicas, é importante que vocês confiem em vocês, que estão ali como veículos, né? Veículos da espiritualidade, para o auxílio aos nossos irmãos desencarnados. A mínima intuição, a mínima sensação ou emoção distinta que você tem, que não estava antes com você, é importante você expor. Às vezes a gente pode ajudar muito o irmão nosso através de uma palavra que você fala ali, olha, estou aqui, estou meio tonto. Daí, mesmo que aquele irmão não queira, né, comunicar, que ele não queira dar nenhum comunicado, que ele esteja resistente, o que nós vamos fazer com essa afirmaçãozinha que você colocou ali, com aquela expressão que você passou, estou meio tonto? Nós vamos fazer uma oração, nós vamos canalizar as nossas energias em direção àquele irmão que está ali do seu lado, tonto, confuso. Nós vamos propiciar a espiritualidade, o encaminhamento e o socorro daquela entidade, daquele companheiro nosso que está ali precisando de ajuda. Certo? E isso, quando a gente lê aqui o histórico do Antônio Carlos, a gente percebe que, assim como ele, nós somos boas pessoas, estamos na luta, mas temos também as nossas limitações, e por isso estamos aqui estudando,
é que quanto mais nós formos estudando juntos, menos limitações nós vamos ter no campo da mediunidade. Mais conscientes dessa mediunidade que nós possuímos, nós teremos. Nós temos aqui médium de clarividência, que é também uma das mediunidades aqui do Antônio, não, do Anélio Araújo. Thaís? Oi, alguém falando. Lulu, pode falar, por favor. Eu tenho uma dúvida. É assim, quando o médium, ele é o psicofônico, né? Como que é a presença desse irmãozinho? Em que posição que ele fica, uma vez que esse médium, ele é consciente? A posição física, digamos assim, se tratando de espírito e o corpo do médium. Em termos de localização. Localização. Porque, assim, o médico que é psicofônico sente a dor, sente o mal-estar, o enjoo, você falou, uma dor de cabeça, um arrepio muito forte. Como que fica essa posição física? Eu me fiz entender? Eu entendi. A localização daquela entidade próxima àquele médium consciente de psicofonia, é isso? Isso. Tá. Isso. Ô, Lu, nós vamos inclusive ver aqui, no capítulo 6, na hora que nós formos falar da psicofonia da irmã Eugênia, que é a psicofonia consciente, André Luiz, junto com aulas, vai dar para nós o esclarecimento claro. Então, por isso que eu não vou assim adiantar muito. Mas para você não ficar na dúvida, quando o médium é consciente, né, digamos que a entidade, ela tá ali, ó, ela tá próxima, não tem uma posição específica, tá? Tipo, tá do lado direito, tá do lado esquerdo, não tem, tá ali naquele cantinho, não, ela tá ali, próximo daquele médium, ela tá na sala, tá no ambiente, vamos dizer assim, no ambiente, porque o ambiente espiritual é diferente, mas ela tá no ambiente, tá? E então ela é ligada com o médium somente através dos fluidos, né, dos fluidos de afinidade que são criados para comunicação, e ele vai passando, então, o pensamento dele, ele só vai passando o pensamento dele, e o médium vai captando através desse canalzinho que é criado e fazendo comunicar. Então, esse espírito, ele pode ficar atrás, ele pode ficar do lado, ele pode ficar na frente, pode ficar naquele cantinho, ele está ali, ele está próximo, tá? Próximo àquele médium comunicante. Já no caso do inconsciente, o espírito meio que toma o lugarzinho do médium, dois corpos não, né, isso é física, né, dois corpos não habitam o mesmo lugar, mas digamos que o médium dá aquela afastadinha provisória para o espírito meio que assumir o controle, tá? Lembrando, mais uma vez, que tem a mediunidade inconsciente, né, uma moralização, moralizada e aquela mal educada. Mas deu para entender? Ele tá ali, Lu. Não tem uma posição específica de um canto ou outro, de um ponto ou outro, mas ele tá ali próximo ao médium. Deu para entender? Tranquilo? E daí, na hora que a gente for estudar mais adiante, especificamente essa psicofonia consciente, você vai ver que vem muito mais detalhe, deve ser muito mais rico o nosso aprendizado. Porque, por enquanto, limitou... Nesse capítulo, a aula está só mesmo fazendo uma descrição, né, dos médiuns que nós vamos... Dos médiuns e suas mediunidades, até de uma forma sucinta quanto à mediunidade, mas que nós vamos trabalhar no desenvolver do livro. Mas deu para sanar, pelo menos por hora? Deu sim. É porque a dúvida é grande, né? Vai surgindo. Vai surgindo. Que bom, e tem que expor aqui que a gente vai trocando. Alguém mais? Ó, nós temos médiuns psicofônicos também aqui. Alguém mais? Tem alguma coisa a acrescentar nessa dúvida da Lu? Um esclarecimento maior a respeito? Hein, pessoal? Fiquem à vontade para expor. Ó, Thaís, eu sinto assim. Eu sinto de tal lado, eu sinto mais perto, eu sinto geralmente só do lado esquerdo, né? Acho que vai muito de cada caso, assim, não tem um lugar específico, nós sabemos que está ali, perto, mas um lugar específico eu acredito que não tem. Mas os médiuns psicofônicos de plantão, tem alguma observação a respeito? Não? Tranquilo? O que eu vejo muito, Thaís, às vezes depende do estado que o desencarnado está, se ele está agitado, está nervoso. Sempre quando nas reuniões, quando eu vejo que está muito irritado, ele aproxima, os que eu vejo, ele aproxima bem do médium, tenta falar bem no ouvido do médium. É uma agitação, parece que ele quer
que entrar dentro do médico, essa impressão que eu tenho, entendeu? Quando é o mais calmo, aí às vezes fica até de frente para o médico, ele não aproxima do médico, ele fica de frente. Olha que delícia essa troca de experiência. A dona Fátima visualiza, né, através da mediunidade da clarividência dela, ela consegue visualizar o irmão desencarnado. E é interessante isso que a dona Fátima falou, porque vamos pensar, quanto menos esclarecido for o irmão comunicante, mais perto do médium ele vai chegar mesmo, não é? Porque a gente, com a ideia de ter que falar perto do ouvido para o outro escutar, ter que falar pertinho para o outro nos escutar na questão material, a gente não se aproxima de quem a gente quer passar a mensagem? A gente está dialogando com alguém, a gente não vai perto da pessoa para ela poder entender a gente? Então, quanto mais materializado estiver a entidade, mais preso às ideias terrenas, mais próximo do médium realmente ele vai ficar. Porque ele não entendeu que ele não precisa estar ali coladinho no ouvido do médium para ele passar a mensagem dele, porque a mensagem não é passada pelo órgão, né, vocal, que nem tem mais as cordas vocais, ele tem mais o corpo físico. A mensagem vai ser passada pelo pensamento. O médium vai captar a mensagem dele pelo pensamento. Então, um espírito mais desmaterializado, mais consciente do seu estado de desencarnado, né, que já perdeu o corpo físico, ele não vai, ele não, como a dona Fábio, mas ele vai ficar na frente, do outro lado, onde ele estiver mais acomodado, né, pessoal? Porque às vezes nós sabemos que o ambiente espiritual de uma reunião mediúnica é movimentado. São macas para cá, macas para lá, aparelhagem, né? Então a gente sabe que a sala fica toda ocupada. Então, aquele espírito com mais compreensão, ele vai ficar num lugar que ele estiver mais confortável, não necessariamente próximo, muito próximo do médium. Já aquele espírito que ainda acha que está na matéria, ou que acha que só chegando perto o médium vai entender ele vai colar mesmo ali no médium, vai falar pertinho do ouvido. Excelente elucidação, dona Fátima. Dessa forma, acho que ficou mais claro, né, Lu? Dessa forma a gente consegue captar mais a ideia, não consegue? Thaís. Oi, Joel. Tem muitas vezes também que a gente tem esse intercâmbio com irmãos nossos que estão ainda não entenderam a real situação deles. Então, muitas vezes, eles agarram nos ombros da gente, chacoalham a gente, eles ficam num desespero muito grande, entendeu? Eles, às vezes, até agridem o médium. Se ele está falando alguma coisa, o médium não está entendendo aquilo como tem que ser falado, eles ficam chacoalhando a gente e ficam no desespero medonho. Dá uns pedala Robinho, Jefinho, para ficar, tipo, que esperto, me escuta, mais ou menos assim. Isso, fica esperto, me escuta, não é isso que eu estou falando, não. Tá e às vendo? vezes a gente tem que bloquear muitas vezes, porque às vezes eles querem xingar, eles querem exceder com excesso de voz, tudo, então você tem que ficar tesourando toda hora. Pessoal, e olha que interessante, essa troca de experiência ela é perfeita, porque olha para vocês verem, olha a importância da moralidade do médium, do controle mediúnico do médium, do conhecimento. Porque se o médium nessa hora, porque eu particularmente participo de reuniões com todos esses irmãos e eu nunca vi o Jefinho sacudir lá na mesa, eu nunca vi ele dar umas balançadas. Por quê? Por mais que o médium dá uns chacoalhões nele, ele se mantém íntegro. Porque é espiritual aquilo. O médium não tem força de sacudir o corpo físico dele se ele não permitir. Quantas vezes, às vezes um médium com pouca educação mediúnica, quando a gente fala o termo educação, é só no sentido da mediunidade, tá, pessoal? Estou falando de grosseiro, não, no sentido da mediunidade. Um médium com pouca educação mediúnica poderia chacoalhar, cair em cima da mesa, levantar, sabe? Rodar debaixo da mesa, cair da cadeira. Vocês já pensaram o que é isso, o que vira isso, gente? Isso vira um caos na reunião. Isso desequilibra a reunião, isso aí perturba os outros médios, perde a vibração, quebra a vibração criada pela oração, não é? Então precisa do médium ter realmente esse controle, esse equilíbrio das suas faculdades para que ele seja ali um instrumento útil àquele irmão e não venha dar mais trabalho para a espiritualidade do que poderia ajudar, não é verdade? Então, tudo isso é importante, a gente ter essas experiências. Gente, essa troca é muito rica. Porque daí, às vezes, o outro médico fala assim, nossa, gente, eu já senti isso e eu achei que fosse só comigo. Tá vendo? Não, não é. Olha, é com todos, só que tem aqueles que se entregam aos impulsos e tem aqueles que já conseguem, como o Jefinho, controlar,
tem consciência do que está acontecendo, sabe que é o irmão que está fazendo aquilo, que você não vai chacoalhar se você não quiser, ele vai só conseguir fazer aquela movimentação toda no seu corpo físico se você, que é o comando, permitir. Caso contrário, ele vai esbravejar, ele vai dar os piti, ele vai pular, ele vai gritar, mas você só vai passar a mensagem que for necessária para auxílio dele. Quem que grita e faz birra? Criança. Criança, não é? Então, de uma forma geral, somos todos criança. Então, quantas vezes nós somos os birrentos, os chorões? E sapateamos, e batemos o pé numa coisa que queremos, querendo fazer impor a nossa ideia, querendo que nos escutem, que nos aceitem como tal, não é assim? Nós fazemos isso. Então, é natural que nós também tenhamos, lembrando que, apesar da perda do corpo físico, nós continuamos sendo quem somos. É natural que no plano espiritual nós também tenhamos irmãos birrentos como nós, né? Que dá uns gritos, dá uns pulos, né? É natural isso para fazer se impor. Daí vem o quê? A educação mediúnica do médium, o amor e o equilíbrio, para que tudo flua de uma forma harmoniosa. Meus queridos, Thaís, por favor. eu queria dar um relato, acho assim, a mesa mediúnica lá que a gente participa na quarta-feira do Obreiros é fora de série, sensacional, porque a gente, como está aprendendo ainda, eu preciso assim do máximo de concentração, do silêncio absoluto para entender, para começar a perceber, sentir, né, o mundo espiritual. E eu participei já de outras mesas mediúnicas, onde os médiums batem em cima da mesa e tiram a concentração, eu nunca mais voltei. Então, é só para dizer que os médios da nossa casa estão de parabéns, que contribuem muito para que a gente possa começar a desenvolver, que é um silêncio absoluto, a gente praticamente não ouve nem a respiração do pessoal. Isso é muito importante, eu acho, assim, para mim, muito importante. São sim, graças a Deus, nós estamos uma equipe de médiuns bastante educados e sim, com uma moral em trabalho. Todos nós temos, como nós dissemos, as nossas limitações, né? Todos nós. Estamos aqui na Terra, né, meus queridos? Somos eternos aprendizes. Mas nós já temos consciência do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, por isso estamos aqui juntos, estudando, para aprimorarmos. E aqueles nossos outros irmãos que têm aquela insegurança, ai, não sei. Olha, esse estudo é para trazer essa segurança. Que nós, primeiro, nós não estamos sozinhos, como nós estamos aqui, estamos estudando um relato de além-túmulo, né? São irmãos do além-túmulo trazendo para nós essa perspectiva. Olha que maravilha, isso é riquíssimo. Não estamos sozinhos ali na reunião mediúnica, estamos sob o amparo do Criador, que é a força soberana de tudo, sem dúvida. Estamos buscando aprender, estamos buscando melhorar, ou seja, reunimos, meus queridos, todos os atributos necessários para que a gente consiga ser bons instrumentos. Então, o que nos falta, às vezes, é confiança. Confiar mais em nós, na nossa potencialidade, na nossa capacidade de sermos instrumentos. Confiarmos na assistência da espiritualidade amiga, que está ali conosco a todo momento. E é isso. E assim vamos melhorando os nossos trabalhos, as nossas reuniões, né? Acho que hoje nós podemos parar por aqui. Depois ele vai começar a falar de uma outra irmã, que é a Celina. Então, nós vamos ver a Celina agora só na semana que vem, que vai ser dia 24? Dia 24/6. E eu vou parar a gravação, vou finalizar com vocês, para que hoje nós vamos finalizar o nosso estudo com uma vibração, mas nós vamos direcionar. Semana passada nós não mencionamos nomes, né? Porque nós estávamos gravando a vibração. Hoje nós vamos interromper já, finalizando com os nossos estudos, e vamos iniciar a vibração e vou perguntar para vocês, daqui a pouco vocês falam, que eu parar de gravar, se tem alguém que vocês queiram fazer uma vibração em específico. Combinado? Então, olha, vamos dar continuidade, eu só vou encerrar a gravação do estudo de hoje. Paramos, então, até o irmão Antônio Castro. Semana que vem vamos iniciar a descrição da irmã Celina, tá?